Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje para a gente falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, eu gostaria de começar hoje uma série, em que todas as sextas-feiras a gente fale sobre um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Queria apresentar esse livro para vocês no sentido de que ele é, na verdade, um código moral para os espíritas. O primeiro livro da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, foi, na verdade, uma visão geral da doutrina espírita. Um livro escrito na forma do discurso direto, com pergunta, resposta, réplica e tréplica, onde Kardec apresenta 4 grandes livros doutrinários dentro de O Livro dos Espíritos. Então, dentro desse livro, dentro de O Livro dos Espíritos, há 4 grandes livros. O primeiro livro é o chamado livro das causas primárias, onde Kardec aborda a visão espírita sobre a construção, o início do mundo, o início do universo, fala sobre Deus, sobre a origem de todas as coisas. No livro 2 do Livro dos Espíritos, Kardec trata do mundo espírita. Ele fala do mundo espiritual e das relações que esse mundo espiritual tem com o mundo físico. Na verdade, ele trata sobre a mediunidade, ele trata sobre os fenômenos mediúnicos, ele trata da relação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. No livro 3, também dentro do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre as leis morais. Então ele nos fala de qual é a maneira com que nós podemos nos compreender, nos entender em termos dos nossos comportamentos, em termos das nossas atitudes, que melhor agrada a Deus. Quer dizer, o que Deus espera de nós? Se Deus nos colocou nesse mundo, se Deus estabeleceu mecanismos de provas e expiações para que a gente desenvolva os nossos potenciais e a gente evolua nesse caminho rumo à perfeição, o que é a perfeição? Qual é o comportamento que Deus espera da gente? Quais são os valores? Quais são as virtudes? Quais são os aspectos morais a serem considerados? Então, no capítulo 3, isso é discutido, no livro 3, e Kardec vai dar uma ênfase nesse livro 3, mostrando que, na verdade, a moral, o comportamento agradável a Deus, ele não é pelo menos aquele que é descrito pela doutrina espírita, ele não é uma descrição feita por determinadas pessoas de um grupo social que estabelecem essas regras de comum acordo. Não, quer dizer, a doutrina espírita busca a resposta para essa questão, qual o melhor comportamento, a partir da observação, a partir da análise coerente das leis universais. Então, ou seja, Deus, quando cria o mundo, se a pergunta é essa, né? Se a pergunta é o que Deus espera da gente, ele espera que a gente cumpra a sua vontade, que a gente faça a sua vontade. Mas qual é a vontade de Deus? Bem, a vontade de Deus, ela está expressa nas suas leis. Deus, quando cria o mundo, ele estabelece leis universais. Ele estabelece leis que organizam o funcionamento do universo. Então, são as chamadas leis naturais, que as ciências buscam compreender, buscam desvendar. São muitas as leis que a ciência tem desvendado. Entretanto, existem também as leis morais, as leis que regem o nosso comportamento. Então, basta a gente observar como as leis do universo, as leis da natureza funcionam para que a gente possa respeitar essas leis. A partir do momento em que a gente adota um comportamento de respeito a essas leis que foram estabelecidas por Deus, quando a gente não ultrapassa esse limite das leis divinas, então a gente faz a vontade de Deus. Então Kardec faz uma análise dessas leis da natureza para estabelecer então princípios morais.
E no livro 4, das Esperanças e das Consolações, Kardec fala o que acontece no mundo dos espíritos. Muitos são aqueles que acreditam, que fazem teorias sobre o que acontece conosco. Então existe o céu para os eleitos divinos, e existe o inferno de sofrimento e danação para aqueles que não foram corretos na sua atitude aqui na Terra. Kardec mostra que Deus não pune nenhum dos seus filhos. Então a existência de um inferno, ela não encontra sustentação na perspectiva espírita. Ao contrário, a doutrina espírita fala que Deus não pune, que Deus também não perdoa, porque Deus não se ofende. Então, se Deus não se ofende, Deus não precisa nem perdoar, porque quem perdoa é aquele que se ofendeu e que depois compreende, e ao compreender ele perdoa. Então Deus não precisa nem perdoar, porque Ele nos compreende, Ele nos entende, Ele sabe que faz parte do nosso processo de evolução, essa nossa imperfeição. Então, evidentemente que Kardec nos ensina que os estágios de evolução, mesmo depois de desencarnados, quando chegamos ao mundo espiritual, nós temos a oportunidade de refletir, de analisar aquilo que nós vivenciamos na Terra, aquilo que nós vivenciamos na encarnação, os nossos erros, os nossos acertos. Então a gente faz uma análise disso. Quando o espírito, nesse período que ele passa no mundo espiritual para preparar uma nova encarnação, e ele faz essa análise do que foi a última encarnação, para saber os acertos e os erros, para aí sim planejar uma próxima encarnação, o espírito ele pode sentir remorso, ele pode olhar para a própria vida e se decepcionar com ele próprio, ele pode, sem as fugas da matéria. Então aqui, por exemplo, se eu faço uma análise de mim e me decepciono comigo, e me chateio comigo, e me decepciono comigo, eu sinto aquele mal-estar, aquela decepção, mas aí eu me encontro com os amigos, eu vou ao shopping, eu assisto um filme, eu leio um livro, eu vou fazer outras coisas e eu esqueço dessas questões. No mundo dos espíritos, quando você desencarna, a relação de análise é você e a sua vida, você se relembrando desses fatos. Então, se você é uma pessoa que quando olha para aquele fato, você se culpa, e você traz dentro dos seus critérios de avaliação um critério duro, um critério olho por olho, dente por dente, se o seu critério de justiça é esse de talhão, olho por olho, dente por dente, se fez, tem que pagar, enfim, se você bateu, você tem que apanhar, se você atirou, você tem que receber um tiro, enfim, se for nesse mesmo princípio, então você é uma pessoa que se pune muito no mundo dos espíritos. E aí você começa a criar pensamentos de sofrimento, de dor, e essas são as descrições infernais. E Kardec mostra que os espíritos superiores, os espíritos solidários, aqueles espíritos que gostam da gente, eles tentam nos tirar dessa situação. E, na verdade, eles não tentam tirar a gente do lugar de danação, do local infernal. Porque, na verdade, esse local existe dentro da gente. Deus não criou um lugar de danação, de sofrimento, para que as pessoas se entristeçam, para que as pessoas paguem, para que as pessoas expiem as suas faltas, paguem por suas faltas, sofram por suas faltas. Não existe esse lugar de danação, ou seja, o inferno não existe. O que existe é você, numa concepção atrasada, numa concepção particular, de olho por olho, dente por dente, de culpabilidade, de culpabilização das pessoas, e que, portanto, se você culpa as pessoas, chega um determinado ponto, quando você vê os seus erros, você acaba se culpando, você acaba virando vítima da sua própria dureza. Então, se você é duro na avaliação com as pessoas, se você não é capaz de perdoar as pessoas, se você não é capaz de tolerar o erro das pessoas,
se você desenvolveu, por não tolerar, você desenvolveu essa intolerância, você desenvolveu essa dureza nas suas ações, nas suas atitudes, na sua maneira de pensar, então, na verdade, você age assim para com você mesmo. Então, quando você olha a sua vida, quando no momento do desencarne, a sua última vida passa diante dos seus olhos e você consegue fazer um julgamento muito claro, não das pessoas, mas da sua própria atitude durante a vida, coisa que a gente faz muito pouco. É muito comum a gente julgar o comportamento das pessoas, mas é muito mais complicado, é muito mais difícil, muito raro a gente fazer uma avaliação do nosso próprio comportamento, a gente sair da gente, olhar para o nosso comportamento e ver que o nosso comportamento não está muito bom e precisa modificar esse comportamento. A gente faz isso muito pouco. A gente costuma fazer avaliações do comportamento das pessoas. E Jesus já criticava isso. Na passagem evangélica, onde Jesus diz: consegues olhar o cisco no olho do seu próximo, mas não consegue ver a trave nos seus olhos. Então Jesus já dizia essa hipocrisia da nossa parte, essa falta de exercício reflexivo, de olhar para dentro da gente mesmo, de olhar as nossas atitudes e de fazer uma avaliação sobre as nossas atitudes, sobre a nossa forma de agir, sobre o nosso próprio comportamento, mas analisando o comportamento do outro. Então, no desencarne, na vida pós-morte, nós temos a possibilidade de olhar para o nosso próprio comportamento, nós temos a capacidade de olhar para nossas ações, para nossas atitudes, para as nossas escolhas. E nesse sentido, a gente, se nós somos tolerantes, se nós somos indivíduos que tendem a perdoar as pessoas, não endurecemos o nosso coração, a gente olha com caridade, com sentimento de amor, com sentimento de tolerância para com os nossos próprios erros. A gente entende que a gente está no processo de evolução, a gente entende que a gente pode errar, a gente entende que a gente não é perfeito, que a gente estava aqui tentando acertar e a gente então sabe que errou, entende que é preciso reformular, entende que é preciso aprender coisas novas, mas a gente não se culpa. Então o sofrimento, a dor é muito menor do que aquele que diante dos seus olhos, diante de ver a sua vida passando pelos seus olhos, ele avalia negativamente aquela atitude de uma forma intolerante, de uma forma dura, de uma forma pouco compreensiva, julga. E ao fazer esse julgamento, a pessoa, de alguma forma, passa por um sentimento de remorso extremamente grande. E é esse sentimento de remorso que gera aquela sensação de dor, de sofrimento, que faz com que o pensamento crie situações infernais. E aí esse é o grande inferno, é o remorso que a criatura existe. E aí existem os espíritos superiores que veem a nossa situação e que tentam curar-nos dessa situação, tirando a gente dessa condição de remorso, para que a gente possa, de alguma forma, de alguma maneira, entender que nós somos errôneos e que a gente pode ter uma outra oportunidade. E aí sim, quando a gente consegue compreender isso, quando a gente consegue entender isso, a gente ganha a oportunidade de uma nova encarnação, uma nova oportunidade espiritual, e aí a gente vem para o mundo reencarnar novamente. Entretanto, enquanto a gente não se percebe disso, enquanto a gente fica ali se lamentando, enquanto a gente fica se julgando, enquanto a gente fica ali vivendo remorso, a gente fica ali nas zonas purgatoriais ou nas zonas infernais, que são descritas por alguns espíritos, que são descritas aí em alguns livros, tá certo? Então, veja, a doutrina espírita, ela tem dentro de O Livro dos Espíritos, 4 livros. Dentro desses 4 livros, Kardec depois escreve livros específicos para detalhar cada um desses livros que existe dentro do Livro dos Espíritos. Então, sobre a causa primária, que é o primeiro livro de O Livro dos Espíritos, Kardec escreve a Gênese, que é um livro que vai detalhar melhor
essas questões das causas primárias. Depois Kardec escreve, pois não, né? O livro que trata, não é uma sequência, na sequência depois a gente fala, mas o livro que fala sobre a vida espírita, as relações que os espíritos na vida espírita têm com o mundo físico, ou seja, o processo de interação entre o mundo físico e o mundo material, espiritual, essa relação e aí vai se falar muito de médiums, né? Porque é o médium que vai estabelecer esse processo de interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O livro é o livro dos médiuns, né? Kardec vai escrever o livro dos médiuns para detalhar esse mundo espírita e as relações que o mundo espírita tem com o mundo físico, com o mundo encarnado. O livro 3, que Kardec tratou sobre as leis morais e o comportamento que nós devemos ter respeitando essas leis, Kardec vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai tratar sobre o Evangelho, ele vai tratar sobre o Evangelho de Jesus, ele vai trazer os ensinamentos de Jesus, mas sob a perspectiva espírita, usando os conceitos espíritas para melhor compreender Jesus, para mostrar que Jesus era muito mais profundo do que as análises superficiais que normalmente são feitas dos discursos de Jesus. E no livro 4, que trata sobre as esperanças e consolações, que fala sobre essa nossa vida no mundo espiritual, Kardec vai escrever o livro O Céu e o Inferno, onde ele vai trazer detalhamentos sobre como é que é essa vida no pós-morte. Muito bem, então nós vamos pegar um determinado livro específico para estudar a partir de agora, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro na sequência cronológica, né, na sequência de tempo, foi o terceiro livro da codificação. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, esse resumo geral. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, quando Kardec fala da mediunidade, quando Kardec explica como é que se dá o processo de interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, e o que se dá através do médium, e aí ele explica o que é ser médium, quais são as características, as especificidades do ser médium. E no livro, isso é o livro 3, no livro 2, o livro 3 é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec, então, ele estabelece os princípios morais que os espíritos devem ficar atentos para poder fazer a vontade de Deus. No livro 4, que é sobre as esperanças e consolações, aí logo depois do livro... Então, retomando, né, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, o segundo livro, o Livro dos Médiuns, o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto livro, a Gênese, onde ele fala sobre a origem das coisas, e o último livro, em que ele fala sobre as esperanças e as consolações. Daí o Pentateuco doutrinário, os livros, sem falar também, obviamente, de outras coisas que Kardec escreveu, como as revistas espíritas, um livro menorzinho que ele publicou que foi sobre... o que é o Espiritismo, que é um resumo geral da doutrina espírita, e depois, mais tarde, ele escreveu também um livro sobre as viagens espíritas, onde ele fala um pouco sobre... Kardec ele não fica só... ele viaja pela Europa, enfim, ele vai conhecer esses centros espíritas, vamos dizer assim. O conceito de centro espírita não estava muito claro ainda nesse processo, né? O Espiritismo não estava totalmente planificado, mas ele vai fazer a viagem de pessoas que estudavam os fenômenos espirituais pelo mundo todo, e ele vai estabelecer contato onde essas pessoas começam então a escrever cartas a Kardec sobre os fenômenos que vivenciavam, e Kardec comenta sobre isso no livro As Viagens Espíritas. Então, bastante interessante na codificação. Mas eu gostaria de conversar com vocês, a partir de hoje, uma série de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro extremamente importante, é um livro muito consolador nesse mundo difícil, complicado, nesse mundo em que as esperanças às vezes diminuem, né, com guerras, com violências, com dificuldades extremas. A palavra de Jesus é extremamente fundamental. Então, trazer o Evangelho segundo o Espiritismo é extremamente importante para a nossa vida e para o nosso dia a dia.
E o Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, não é uma reescrita do Evangelho a partir do Espiritismo. Kardec é extremamente fiel aos ensinamentos de Jesus, às palavras de Jesus. Então, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Por que os espíritas, então, não estudam o Evangelho comum, o Novo e o Velho Testamento, enfim, por quê? Porque primeiro que o Velho Testamento, a chamada Bíblia, né, a Bíblia é composta pelo Velho e pelo Novo Testamento. O Velho Testamento, né, que foi desenvolvido por Moisés e que, teoricamente, foi uma grande revelação. Teoricamente não, a realidade é que foi uma grande revelação. Ela é uma revelação para uma determinada época, para um determinado mundo, para uma determinada cultura. Isso foi uma outra época. É bem verdade que Jesus é de 2000 anos, mas você vê Jesus falando um discurso atual, de uma atualidade extremamente grande. Então existem coisas no Velho Testamento que são muito específicos da cultura judaica. É escrito muito específico para aquela realidade, para aquela coisa que não faz muito sentido, não dá muita compreensão. O esforço que a gente precisa fazer para entender aquilo em termos reais é muito difícil, porque a gente está fora do contexto sociocultural de quando o texto foi escrito. O Evangelho já foi trazido por Jesus no sentido de trazer esse discurso analítico mais próximo da realidade. E é por isso que Kardec vai, então, focar no Novo Testamento, entendendo que Jesus é a grande referência. Ele é o renovador da mensagem divina. Ou seja, se num determinado momento Deus mandou Moisés para uma determinada época da humanidade, hoje Deus, logo depois que a humanidade fez alguns avanços, Deus mandou Jesus. E Jesus, ele vai fazer uma nova reinterpretação, não agora para o povo judeu, mas ele vai falar para o mundo todo. Perfeito? Então, nesse sentido, o Espiritismo, então, foca a sua atenção no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, no Novo Testamento. Mas o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, então? É só o Novo Testamento? Não, porque o Novo Testamento ele ainda traz determinados aspectos que são tirados de forma polêmica. Então existem fatos da vida de Jesus que é muito levado, que é muito polêmico. Será que é verdade? Será que não é verdade? Faz sentido? Tem, por exemplo, Jesus... O que Jesus fez? A gente tem nas descrições do Evangelho, nós temos informações de Jesus enquanto criança, quando ele nasceu, algumas informações quando criança, e depois nós começamos a ver ele com 33 anos, quando ele vai fazer, 30 anos até 33, quando ele vai fazer o processo de pregação, quando ele vai cumprir a missão cristã, do Cristo, do ungido, do Messias. Então, nessa perspectiva, esse período entre a infância e o início do seu apostolado messiânico, nós não temos informação sobre Jesus. E as pessoas, então, ficam fazendo digressões, né? Ficam levantando hipóteses e tudo mais. Então, mesmo algumas circunstâncias da vida de Jesus, o nascimento dele, o corpo dele, como ele era, se era loiro, se tinha olhos azuis, se não tinha, se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se não nasceu. Então, são digressões, são aspectos que nos desviam a atenção do foco principal. Então, existe uma mensagem principal que Jesus tentou passar, que é o de ser o Messias e de valores e princípios de como é que nós devíamos conduzir a nossa vida. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Essa é a grande mensagem de Jesus. Essa é a grande mensagem que a gente não pode perder.
Então, quando a gente se foca se Jesus foi batizado ou não, se Jesus, se aquele milagre funcionou assim, se não funcionou daquele jeito, se Jesus fez ou não fez milagres, se Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, se, enfim, Lázaro, se Jesus, enfim, nasceu no dia 24, no dia 25 de dezembro ou não, se aquela história do menino que foge porque o rei queria matar os primogênitos, então, enfim, tudo isso são questões que podem gerar polêmicas e muitas das vezes é utilizado por determinadas religiões para estabelecer dogmas, para estabelecer vinculações de sectarismo entre as pessoas. Veja, Jesus é Deus, não é Deus, enfim. Jesus é o nosso irmão, é um filho de Deus, é o nosso irmão de maior exemplo de evolução que nós podemos ter e que Deus nos oferece para nos oferecer exemplo, para nos oferecer um ensinamento de como caminhar. Então, mas são polêmicas que mais do que qualquer outra coisa promovem divisão entre as pessoas que são cristãs. Agora, o que nos une enquanto cristãos? São os ensinamentos do Cristo, são os ensinamentos morais do Cristo. Então, Kardec ele vai escrever no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar o Evangelho de Jesus tirando do Novo Testamento essas questões polêmicas e colocando centralmente as questões que não têm polêmica, as questões que são claras e que muitas das vezes, quando nós nos apegamos na polêmica, a gente perde o fulcro central, que é os ensinamentos que Jesus nos oferece para a reformulação do nosso comportamento. Então, é o ensino moral. Esse é o ponto importante. E depois, Kardec faz um comentário, ele coloca lá a passagem evangélica, ele coloca ali as parábolas, ele coloca ali as passagens descritas pelos evangelistas, né, pelos apóstolos evangelistas, Lucas, Mateus, João, Tiago, enfim, ele coloca ali as passagens e as comenta, perfeito? Trazendo então orientações, indicando como deve ser o nosso comportamento, o comportamento dos espíritas da melhor maneira possível. E evidenciando que toda a vida de Jesus, o grande objetivo era o amor e a prática do amor é a caridade. Então, dizendo que fora da caridade não há salvação. Não adianta você ser espírita, católico, protestante. Se não tiver caridade, não é nada. A caridade é a base. É por isso que Kardec vai dizer que não é... O espiritismo não diz que é fora do espiritismo não há salvação, que fora da igreja não há salvação. Não. O espiritismo fala que fora da caridade. Se nós podemos ser fiéis, nós podemos ser membros de determinadas religiões, nós podemos produzir cultos, nós podemos fazer qualquer coisa, mas se nós não praticarmos o Evangelho de Jesus, se nós não adotarmos um respeito às leis divinas, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com o mundo, com a vida, então efetivamente a gente vai ter problemas. Nós vamos estar imorais, nós vamos estar num comportamento de choque com os valores espirituais, com os valores mais altos da nossa relação com Deus. E, portanto, o sofrimento, a dor são inerentes, são consequências naturais de se desviar de um caminho que nos traz muito mais desajustes, distonias, porque nós fomos criados por Deus. E nós fomos criados dentro de coerentemente numa sintonia com todo o universo. Quando a gente entra em distonia, a gente entra em distonia com a nossa própria natureza. Daí as dores, o sofrimento e as dificuldades. Então, a nossa vida, os problemas que nós vivemos, elas são consequências dos nossos atos. Todas as vezes em que nós agimos de maneira coerente, que nós agimos dentro de uma determinada perspectiva que respeita as leis, nós entramos em tom, e nós entramos na sintonia, nós estamos harmônicos com toda a natureza, e evidentemente que a gente vai estar bem. Mas quando a gente age de maneira diferente
da perspectiva da natureza, a gente se confronta com as leis naturais, a gente está se confrontando contra a lei divina. E, evidentemente, aí o sofrimento, a dor e as dificuldades. Então, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo que eu gostaria de apresentar a vocês, que eu gostaria de trazer a vocês, e que a partir de agora, né, toda sexta-feira, nós vamos estar abordando algum tema, algum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, explicando então as palavras de Jesus, fazendo uma análise profunda sobre as palavras, sobre os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ter um horizonte muito claro de como seguir, de como andar, de como se direcionar. Perfeito? Então, eu aguardo vocês às sextas-feiras para que a gente possa, a partir então de agora, estudarmos juntos, capítulo a capítulo, os ensinamentos do Cristo a partir da perspectiva espírita com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Aguardo vocês e na próxima sexta-feira estaremos aqui, no mesmo horário, no Momento Espírita Brasil. Até lá.